Seu coração acelera, sua respiração muda, seu corpo se tensiona. E o mais assustador não são esses sintomas, mas os pensamentos que vêm junto. Será que está acontecendo alguma coisa errada comigo? Isso pode piorar? Eu vou perder o controle? É como se o seu corpo, nesse momento, ele se virasse contra você e se tornasse o seu pior inimigo. Mas o que está acontecendo não é um colapso, é um processo. E quando a gente entende esse processo, a gente deixa de alimentar esse ciclo. Fica aqui comigo até o final desse vídeo, que hoje eu vou te explicar de forma clara e prática por que que isso acontece e como lidar melhor com essa situação. Oi, gente! Eu me chamo Érica Sobral, eu sou psicóloga há mais de 12 anos e também professora universitária. Esse é o Maré Mansa, o nosso espaço para que a gente possa aprender a entender melhor o que se sente e assim navegar por águas mais tranquilas pelas diferentes marés da vida. A crise de ansiedade, ela começa com uma ativação do nosso corpo, e isso é esperado. Vamos imaginar que você está na sua cama, deitado ali antes de dormir, e por algum motivo, às vezes um pensamento que dura um segundo, o seu corpo começa a mudar. Seu coração começa a bater mais acelerado, e aí você pensa: "Oxe, por que meu coração está batendo mais acelerado?" Com isso, o seu corpo acaba respondendo com mais ativação, porque esse pensamento coloca você nesse lugar de vigilância. E aí entra um ciclo: sensação, interpretação, mais ansiedade e mais sensações. Vamos pensar uma outra situação. Você está no trânsito e aí sente uma falta de ar, o dia está quente, muito calor. Ao perceber que você está com falta de ar, você pode pensar: meu Deus, que sufoco, eu não vou conseguir sair daqui. Esse pensamento não é gratuito. Ele vai aumentar a sua sensação de sufocamento, entende? A crise não é só o corpo reagindo, é o corpo sendo interpretado como ameaça. E, minha gente, é importante lembrar que os sintomas da crise de ansiedade, eles fazem sentido biologicamente, eles não são aleatórios. O coração acelerado não é uma falha, na verdade é uma ativação, uma preparação para que o seu corpo possa estar pronto para qualquer situação de luta ou fuga. O seu coração precisa bombear mais sangue e por isso ele acelera. A respiração curta não é nenhum defeito, é preparação. Você precisa de mais oxigênio caso precise reagir. A tensão muscular não é um problema, é prontidão. Se você precisar correr, você vai estar pronto. Se precisar lutar, também. O erro está na leitura. Você passa a tratar esses sinais como ameaça. E quando o nosso corpo vira ameaça, a gente começa a se defender dele. E aí o coração acelerado vira: vou ter um infarto. A falta de ar, vou desmaiar. A tontura vira: vou perder o controle. E a partir daí o foco todo ia para o corpo. Ele começava a escanear cada sensação, como se uma grande lente de aumento tornasse tudo ainda maior. E quanto mais ele observa, mais ele encontra. Quanto mais encontra, mais se assusta. Percebe que não é um sintoma isolado que vai sustentar a crise, mas vigilância somado com interpretação que torna uma escalada, uma grande escalada de sintomas? Você costuma ser daquelas pessoas que são muito exigentes, que não se permitem falhar, dificilmente você vai tolerar desconforto. E é aí, qualquer sinal de tensão, você vai interpretar como ameaça.
E aí, o problema é, você não desacelera, você tenta seguir e nesse forçar o corpo, em algum momento, ele vai intensificar o sinal, porque ele não está sendo levado em consideração. Uma pessoa que tem medo de dirigir, ela começa a evitar dirigir. E por não se sentir à vontade dirigindo e para não lidar com essas sensações desconfortáveis, ela pode começar a evitar sair, pois se sente mais segura em casa. Só que isso pode se desdobrar, e aí ela começa a se sentir sufocada em lugares mais fechados. Essa esquiva, ela pode, a curto prazo, trazer, mas no longo prazo, o cérebro aprende. Essas situações são perigosas. Uma vez que o cérebro aprende isso, a sensibilidade a essas situações vai aumentar. E aí, a linha crítica não é ter a crise, é começar a viver em função de não ter crise. No meio de uma crise, a nossa tendência é lutar contra ela, mas isso só costuma piorar o ciclo. É como se você estivesse na praia e viesse uma série de ondas e aí você cai ali no liquidificador da onda e fica girando e levanta e outra onda te derruba. Tentar lutar contra aquelas ondas não vai ser nada produtivo. Você vai tomar aquele caldo. Preciso mudar o foco. Não é eliminar as ondas, é aprender a mergulhar. Não é eliminar a crise, é aprender a atravessar. No meu trabalho da clínica, eu recebo muitas pessoas que estão lidando com a ansiedade, muitas vezes ansiedade elevada, e em outras vezes até transtornos relacionados à ansiedade. Então, é comum pacientes me procurarem para tratar e trabalhar essa demanda. Já aconteceu, inclusive, de muitos pacientes relatarem para mim que, ao sinal dos menores sintomas, tentarem controlar a situação. E, ao longo do processo terapêutico, eles aprenderam que, em vez de imediatamente tentar controlar, eles podem tomar consciência do que está acontecendo ali, naquele corpo, no aqui e agora. Percebi o meu coração acelerado, percebi a minha respiração ofegante, percebi o meu corpo mais tenso. Eu posso dar nome ao que eu estou sentindo. Exemplo, o meu corpo está ativado. Só isso. Sem catastrofizar. Isso por si só parece muito simples, mas a forma que a gente interpreta o que a gente sente faz toda a diferença em como lidar com o que vem. Então, perceber esses sintomas, em vez de escalar para pensamentos catastróficos, eu posso nomear. Meu corpo está ativado. Uma vez que percebo meu corpo ativado, eu posso buscar recursos e ferramentas para desacelerar, para mostrar para mim mesmo que estou em segurança, que estou seguro. Ansiedade é uma resposta emocional diante de ameaças, um perigo que seja real ou imaginado. Então é importante lembrar que você está em segurança. E um recurso super valioso que a gente já aprendeu aqui no canal, porque em outros vídeos eu trago essa reflexão e essas boas práticas. Eu vou retomar uma que a gente sempre toca nessa tecla: a respiração. E a respiração, ela não tem o papel de eliminar a ansiedade, mas o foco dos exercícios de respiração é reduzir a escalada fisiológica. Lembrando que respiração tem início, meio e fim, e a expiração, ela é sempre mais longa que a inspiração. Um outro ponto que a gente precisa ressaltar é a atenção. Quando a gente está muito ansioso, a nossa atenção ela fica restrita, é como se fosse um farol iluminando apenas aquilo que pode ser perigoso, aquilo que pode se configurar uma ameaça. Então, o papel da atenção
é ampliar, não para fugir das sensações, mas para você fazer contato para além das ameaças, ampliar o seu foco e perceber o ambiente, os sons, fazer contato com os 5 sentidos, com o seu próprio corpo. Quem lembra do diálogo interno? Pois é, ele é uma ferramenta valiosíssima. O nosso diálogo interno, a forma como a gente conversa com a gente, é muito preciosa. Em vez de você começar a falar para si mesmo, isso não pode estar acontecendo, experimente. Isso é desconfortável, mas é uma resposta do meu corpo. Perceba como as coisas vão começar a mudar e o ciclo ele vai se romper, se quebrar. O ciclo da ansiedade, da escalada fisiológica. A ansiedade, ela não se mantém por conta das nossas sensações físicas, dos nossos sintomas. Ela se mantém pela forma como você vai responder ao que sente. Tomar consciência disso muda o jogo. Você não precisa eliminar a ansiedade para você viver bem a sua vida. Isso é humanamente impossível. Ansiedade é resposta emocional, ela faz parte da experiência humana. Mas você pode sim aprender a não alimentar esse ciclo. Ao longo do processo terapêutico, à medida que os pacientes eles vão ali desenvolvendo habilidades, percebendo o seu corpo, quando ele ativa, nomeando o que se sente, atravessando a ansiedade, é comum eu ouvir coisas como: "A crise vem, mas ela não me leva mais". E esse é o ponto. Não é ausência de ansiedade, é mudança de relação. Agora me conta, hein, o que é que você costuma pensar no meio de uma crise? Porque muitas vezes não é o sintoma que assusta a gente, né, mas o significado que a gente atribui. Me diz, o que é que você achou desse vídeo? Fez sentido para você? Aprendeu aí a decifrar o que o seu corpo está querendo lhe dizer no meio de uma crise de ansiedade? Então compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que você acredita que podem se beneficiar. Deixa o meu like, deixe um comentário, fala para mim temas que você gostaria de ver aqui. É sobre isso, minha gente. Tchau!